Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 57 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de setembro de 2018. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. E hoje vamos trazer-lhe os ecos da última sessão do Quartas na Ordem, em que foi abordado o tema o papel dos conselhos fiscais e da auditoria externa na promoção da boa governação corporativa das empresas. E a convidada foi a doutora Sofia Vale. Lembrar aqui que esta edição esteve em direto com Lubango que esta semana vai acolher a primeira edição do Quartas na Ordem. E vai ser o orador, doutor Álvaro Vigário, que já deve estar de malas feitas, com destino a Huila, Lubango. A AGT esclarece no dia 3 de outubro os conceitos, procedimentos e funcionalidades que serão adotados no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes e no regime jurídico de submissão eletrónica, documentos essenciais para a implementação do IVA em Angola. O evento tem como público-alvo 2 clientes-chave dos contabilistas, no caso as tipografias e as empresas produtoras de softwares de faturação. Caro contabilista, o Contas na Hora recomenda que acompanhe o seu cliente nesta atividade. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Vamos aos temas de destaque para acompanhar durante a edição de hoje do nosso programa. Não perca hoje os ecos da última sessão do Quartas na Ordem sobre o tema o papel dos conselhos fiscais e da auditoria externa na promoção da boa governação corporativa das empresas. A doutora Sofia Vale foi a convidada da OCPCA para a 7ª edição do Quartas na Ordem. Hoje o Contas na Hora traz-lhe o que de mais importante foi dito. Numa das próximas edições teremos o grato prazer de entrevistar a doutora Sofia Vale para mais esclarecimentos sobre o tema. Vamos tê-la aqui no estúdio do Contas na Hora. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido para hoje é Weza na voz de Vladimir Gonga. Boa escuta. Weza nikitadi Ngondo sumbombolo Weza nikitadi Ngondo sumbombolo Weza nikitadi Ngondo sumbombolo Weza nikitadi Ngondo sumbombolo Izuwa yoso Ngashala mukubanza Ngabiti nzala Ngasabe kwa zambi Anetu adidile Pashini ngongo Ndolo kumushima Stop do Anetu adidile Pashini ngongo Ndolo
Urarureru, darurerara. Urarureru, darurerara. Eu voltei feliz pro meu lar. Arrependido, eu voltei feliz para amar. Weza nikitadi gondo sumbombolo. Weza nikitadi gondo sumbombolo. Minha vida com ela era um inferno total. Só sexo não dá, o amor é fundamental. Com a família eu chorei, com a família eu cantei. Não mais senti dor, sou feliz no amor. Anetua de ler. Ouvíamos o tema Weza na voz de Vladimir Gonga. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Renovados votos de muito bom dia a todos os estimados ouvintes. Tal como prometemos durante a última entrevista com a doutora Sofia Vale, no Contas na Hora, hoje finalmente vamos falar sobre o papel dos conselhos fiscais e da auditoria externa na promoção da boa governação corporativa das empresas. A doutora Sofia Vale foi convidada a esclarecer aos membros da OCPCA sobre o tema. Acompanhe já a seguir a primeira parte do evento em que a convidada explica o tema. Nós, na verdade, para além dos métodos de financiamento tradicionais das empresas, financiamento com capitais próprios, peço desculpa, através dos sócios, ou financiamento com capitais alheios, o tradicional financiamento bancário, que nós todos conhecemos, nós hoje em dia temos mecanismos muito mais complexos de financiamento, muito associados a capital de risco, a sistemas um bocadinho mais esquisitos com empréstimos sobre empréstimos, portanto alavancagem financeira. Isto obviamente vai interferir de algum modo na gestão da empresa, porque há outros stakeholders, há outras pessoas aqui à volta, credores, que acabam por ter um poder de influência muito diferente do dos financiamentos tradicionais. Portanto, quando nós falamos da boa gestão das empresas, penso eu, devemos ter em mente estes dois pilares. E se assim é, então tenho aqui uma premissa para nós todos assentarmos nela e a partir daqui começamos a falar, que é a nossa premissa, é que empresas que tenham determinados padrões de governo e de financiamento, não é? Portanto, os padrões que são aplicáveis a uma determinada empresa, do ponto de vista de governo e de financiamento, vão implicar por parte dessa empresa um conjunto de práticas e de comportamentos. Portanto, os padrões que elas seguem influenciam os seus comportamentos, na realidade, as suas práticas no dia-a-dia, e isto vai ter uma influência na atividade macroeconómica do país. Portanto, o comportamento das empresas, isto não estou a dizer uma barbaridade, mas não, tem uma influência direta naquilo que vai ser a nossa realidade macroeconómica, se estamos bem, se estamos mal, se estamos em crise, se temos um tecido empresarial forte ou não. Então, seguindo esta premissa, eu começo já aqui com outra, que é, para que as empresas tenham determinado comportamento que nos interessa a nós, todos que vivemos nesta sociedade, então as empresas têm de ser educadas. E se as empresas têm de ser educadas, por que é que eu digo que as empresas têm de ser educadas? As empresas, de facto, são estruturas, elas são veículos que servem para captar recursos, para se fazerem investimentos, e também, como nós falamos, nós, essencialmente entre nós, só usamos sociedades por cotas e sociedades anónimas, e a verdade é que as empresas, elas servem, este tipo de estruturas, elas servem para limitar o risco da atividade empresarial. Nós, pessoas singulares, já não corremos o risco de negócio, não é? Usamos as empresas como veículos e assim limitamos a nossa responsabilidade no que concerne à atividade empresarial que desenvolvemos.
Por isso é que as empresas têm personalidade jurídica e, como elas têm personalidade jurídica, elas aparecem a atuar no nosso mercado verdadeiramente como entes autónomos. E isto faz com que nós tenhamos de olhar para as empresas e pensar que elas não são simples objetos. Quando eu digo veículos, dá a ideia que são objetos, não é? Por um lado são, mas por outro, elas são verdadeiros sujeitos. E nós começamos a ver que elas atuam no mercado e têm capacidade de influenciar a estrutura total de um determinado mercado. E nós vemos que, por exemplo, as empresas muitas vezes acabam por estar, e isto é uma realidade angolana, completamente subcapitalizadas. Às vezes existem confusões, e vocês veem isso na contabilidade, entre o que é contabilidade pessoal dos sócios das empresas e o que é contabilidade do negócio da empresa em si. Às vezes temos empresas ligadas em relação de grupo e há misturas contabilísticas que não são desejáveis entre elas. Portanto, nós acabamos por ter aqui muitas situações em que as empresas andam a ser mal utilizadas, andam a ser utilizadas de modo fraudulento. E é isto que nós pretendemos evitar. Nessa medida, as empresas, como eu disse, têm de ser educadas. Porquê? Porque nós temos de impor padrões de boas práticas, quer do ponto de vista da gestão, quer do ponto de vista da utilização dos recursos financeiros. E se nós lhe impusermos bons padrões, nós estamos a educá-las e estamos a promover que elas tenham uma gestão e uma estrutura financeira sãs. E isto, meus senhores, não é teoria, isto é prática, porque nós já tivemos a crise internacional, começou já em 2008, nós tivemos aqui em 2009, nós antes disso temos escândalos mais antigos, temos a falência da Enron, da Parmalat, o Lehman Brothers, que ainda aqui há 2 ou 3 dias fez não sei quantos anos da falência. Mas muito recentemente entre nós tivemos problemas sérios e já nem estou a falar, só estou a falar naqueles mais evidentes. Tivemos o BESA e o BPC. E portanto, quando nós falamos de boas práticas de governação e de financiamento, eu quando agora digo corporate governance, portanto pensem que eu estou sempre a dizer as duas, tem a ver com gestão e com financiamento, portanto é governance e finance, não é? Mas basicamente isto implica o quê? A tentativa de impormos ou de criarmos padrões para as nossas empresas que possam mudar as suas práticas e que possam fazer com que as nossas empresas sejam de algum modo mais saudáveis, para nós não termos daqui a 2 ou 3 anos outro escândalo. Nós não sei quantos mais escândalos financeiros é que o país aguenta, não sei quantas mais intervenções do Estado é que o país poderá aguentar, o Orçamento de Estado poderá aguentar, se tiver de intervir em outros bancos, não é? Tivemos aqui recentemente o problema era o banco, que foi intervencionado mais recentemente. Portanto, estes aqui são aqueles que claramente estavam em falência técnica e, portanto, temos a Recrédito a comprar a dívida. O banco, temos uma intervenção do BNA, porque claramente já não estava numa boa situação de gestão nem de finanças. Portanto, isto são temas que são particularmente atuais. E a verdade é que se nós queremos educar as nossas empresas para seguirem bons padrões de governance, essa educação passa em primeira linha pela chamada prevenção ou mitigação, dependendo do que tivermos em mãos, de conflitos de interesses. E a verdade é que quanto mais difícil for a situação económica da empresa, mais arriscado é para um credor financiar a atividade dessa empresa. Mas se é arriscado para o credor financiar a atividade dessa empresa e ele ainda assim a financia, isto é de certeza absoluta, porque a taxa de rentabilidade vai ser gigantesca. Então nós estamos a falar aqui de credores que não são os credores tradicionais, que são credores que têm uma relação muito próxima com os administradores da empresa, que influenciam muito a atividade de gestão, porque eles são credores de alto risco. E normalmente eles financiam, inclusivamente a empresa nestas situações difíceis, e pedem como garantia a conversão das suas obrigações, enquanto credor, portanto o seu crédito, digamos assim, em ações.
A nossa convidada também respondeu às perguntas dos membros da OCPCA. Vamos ouvir já a seguir, aqui no seu Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho aqui uma certa preocupação com o Conselho Fiscal, com o conflito que tem o Conselho Fiscal com o Conselho de Administração. Parece-me que a independência do Conselho Fiscal e a sua força, o seu reforço para fazer valer o seu relatório, a sua posição, os seus argumentos comerciais, não pode estar aqui a ser ferido. Podem eles não estar completamente à vontade para produzir um relatório que tenha efeitos ilimitados. Limitados no sentido de ir para além da administração. Digamos que a administração poderia colocar, não faças assim um relatório, faz um relatório desta forma, e ele não. Este relatório que eu quero fazer, ainda que perca o emprego, ainda que me vá embora e fique aqui na empresa com a minha imagem denegrida, na empresa. A lei deve estar bem, a lei está bem. Agora, o que falta aqui é reforçar, na minha opinião, a vontade, a independência do Conselho Fiscal para que o seu relatório se faça valer. O meu nome é Jorge Figueira e esta questão que foi agora levantada começa a traduzir-se como o cerne aqui da questão do posicionamento, sobretudo do Conselho Fiscal. Até disto que eu agora me queria debruçar. Quando se fala na análise e na produção de resultados de um relatório, estamos a falar de uma prática que não é a mais correta. Ou seja, ela tem subjacente uma prática que é efetivamente corrente, mas é profundamente errada. Ou seja, o Conselho Fiscal é um órgão que tem que atuar permanentemente. Embora a sua independência confere-lhe, digamos, um certo à vontade na execução das suas tarefas e no planeamento da sua atividade, nós não podemos admitir o funcionamento do Conselho Fiscal que não seja permanente. E o ser permanente implica estabelecer uma relação correta, uma relação assertiva com o órgão de gestão. Ou seja, o Conselho Fiscal tem que estar permanentemente em contacto com o Conselho de Administração, ou seja, em geral com o órgão de gestão, para perceber-se como é que no dia-a-dia as entidades e as sociedades são geridas. Portanto, não podemos admitir que o Conselho Fiscal apareça de 3 em 3 meses, isso já seria muito bom, de 6 meses e de um ano, que é a prática. Ou seja, os Conselhos Fiscais, até agora, o que se aceita é que apareçam aqui na Assembleia Geral, do princípio do ano, veem as contas do ano anterior, e elaborem lá o vosso parecer, que tem que ter esta configuração, para evitar os conflitos. O planeamento da atividade do Conselho Fiscal vai determinar o exercício correto de uma boa prática e assim evita-se, como o Dr. Ferreirinha estava aqui a levantar, a questão do conflito perene entre o Conselho do Fiscal e o Conselho de Administração, em que o Conselho de Administração obriga ao auditor externo a alteração do relatório para isto não parecer muito mal e tal. Mas é assim que se resolve, no dia-a-dia, e se houver uma prática reiterada e obstinada no sentido negativo, ele tem que denunciar. Obrigado. Mas alguém do Conselho Fiscal deve estar presente nas reuniões do Conselho de Administração, que é para poder acompanhar a gestão. E isto não é uma ingerência ou uma interferência. Claro que estas coisas devem surgir a convite. Mas o que é que nós podemos fazer para isto ser célebre se não for a convite? Eu acho que nós podemos ter aí os regulamentos internos de cada empresa, são muito importantes. Nós podemos ter um regulamento interno que diz coisas do género: em cada reunião do Conselho de Administração deve estar sempre presente um membro do Conselho Fiscal. As convocatórias por e-mail para as reuniões do Conselho de Administração devem também ser enviadas para o Conselho Fiscal. E para as contabilidades, coisas do género:
Os mapas semanais que deverá enviar a todos os membros do Conselho de Administração por e-mail. Esses mapas por e-mail devem também ser remetidos a todos os membros do Conselho Fiscal. E isto não é uma transcendência, isto não é uma coisa difícil de se fazer, é uma coisa simples. E a partir daí a informação flui. O que é que acontece? Eu penso que o problema está muito também no desconhecimento. Acho que se calhar muitas das pessoas foram sendo nomeados para os conselhos fiscais ao longo dos anos, não tinham uma verdadeira percepção do que é que era suposto, do que é que se esperava delas. Acho que isto também, aí reside um bocadinho do problema. E depois o problema está no outro ponto, que é nos sócios. Os sócios, isto é teoria da agência, aquele triângulo que eu vos mostrei, os sócios têm que estar cientes de que eles investiram dinheiro, eles contrataram os outros, que são os administradores, para fazer um negócio, de modo a que o negócio gere lucros para distribuir aos sócios. E os administradores têm de ser controlados, porque senão vão fazer negócios em proveito próprio. Quem é que controla isto? O Conselho Fiscal. Portanto, é no interesse dos sócios ter conselhos fiscais atuantes e a funcionar bem. É do interesse dos sócios ter os membros do Conselho Fiscal a controlar se a administração faz negócios que são no seu melhor interesse ou no melhor interesse da sociedade. É do interesse dos sócios saber-se, por exemplo, imaginem que é uma empresa que presta serviços e que decidiu agora comprar um terreno e agora quer construir um prédio. E a construção daquele determinado prédio, a custos de mercado, ficaria em 2 milhões de dólares. Ok? Entretanto, a administração assina um contrato em que a empreitada é adjudicada por 3 milhões de dólares. Não há aqui uma coisa estranha? Isto é no melhor interesse da empresa? Não. Então, este negócio tem aqui um problema. E o Conselho Fiscal consegue ver isso porque é evidente, porque se percebe que houve outras propostas, que os preços de mercado são estes e que o valor deste contrato está muito acima do valor de mercado desta empreitada. Portanto, isto tem um problema. Tem um problema que me parece deve ser identificado pelo Conselho Fiscal. E como é que isto se faz? A primeira coisa é identificar e explicar isto à administração. Meus senhores, este negócio tem um problema e nós percebemos isto. Portanto, este negócio não se pode fazer, ponto. E se vocês o fizerem, preparem-se que no nosso relatório nós vamos dar conta disto aos acionistas. Sendo que o Conselho Fiscal também não tem de esperar para chegar ao final do exercício, apresentar o relatório de contas para falar com os acionistas. Perante uma situação destas, a primeira coisa a fazer é informar a administração. E a segunda coisa a fazer é que, caso a administração ainda assim queira adjudicar o tal contrato, por exemplo, o que eu dei, os 3 milhões de dólares, a seguir é reportar aos sócios. Porque o Conselho Fiscal está lá para servir os interesses dos sócios, dos acionistas. E eu penso que é isto que nós temos de ter presente. Ou seja, ir um bocadinho também aqui ao encontro do que os colegas disseram, que é esta atuação do Conselho Fiscal não se pode fazer sentir apenas no final do ano, de 3 em 3 meses, implica um acompanhamento contínuo da atividade de gestão, da atividade de administração. Para passar a palavra para os senhores. Alberto Seixas, gostava apenas de fazer pequenos contributos a respeito do que acabei de facto, por um lado, como a doutora Sofia disse, a questão do contrato de agência é muito importante, como Mondigliani e Miller bem expressaram, né? De facto, existem aqui interesses conflituantes. Por um lado, né, estão os sócios, enquanto detentores do capital, por outro lado está a administração, que tem outro tipo de interesses e às vezes acaba privilegiando ações que, de certa forma, se calhar aparentam bem no curto prazo e que a médio e longo prazo podem comprometer a vida da empresa. No nosso contexto é um bocadinho mais complicado, porque apesar das sociedades se dizerem anónimas e que em princípio os sócios deviam estar de um lado e a administração do outro, o que se passa na prática é que às vezes o PCA é o sócio maioritário da empresa. Ali começa a conversa, porque de facto
o Conselho Fiscal começa a se ver impotente para fiscalizar as ações de um sócio com aquela pujança toda. Começa a se ver impotente. E o modelo latino que apresentou também vem fragilizar um bocadinho mais, por causa da estrutura orgânica. O lugar em que se coloca o Conselho Fiscal na estrutura orgânica também vem facilitar, porque a tal independência começa a ficar comprometida a priori, quer dizer, a estrutura orgânica compromete a partida a atuação do Conselho Fiscal, porque se eu tenho que fiscalizar os atos de gestão de alguém que em teoria eu sou hierarquicamente dependente, a coisa fica mesmo feia, né? Eu não consigo, de facto, por muito boa vontade que tenha, por muito competente que seja, eu me encontro limitado, não tenho forças para isso. Portanto, se calhar, e o meu entender, é que a solução não passa necessariamente por estar lá sempre, porque até posso estar, mas depois estou impotente, estou lá muitas vezes, depois não tenho nada, vou lá muitas vezes, depois não tenho força para fazer nada, observo e tal, e, quer dizer, o Conselho Fiscal, os poderes do Conselho Fiscal deviam ser reforçados a partir da própria estrutura orgânica. Eu sou independente, como acontece com os comitês de auditoria, que em alguns modelos dependem do Conselho de Administração e noutros modelos não dependem, são completamente independentes, né? E acabam, de facto, atuando de forma mais isenta. Quer dizer, que eu não temo represálias. Se alguma coisa eu fizer de forma muito dura, não temo represálias. Tal como outros empregos, também eu tenho o risco de, se fizer algo que vá muito contra o meu chefe, se o tenho, ir para a rua. Quer dizer que, na verdade, a lei, neste aspecto, o modelo que usamos, também não facilita muito a atuação dos próprios conselhos fiscais. É só para dar uma cheira. Nós temos 3 modelos de governance que mais ou menos são aqueles que são mais conhecidos um bocadinho por todo o mundo. Temos o latino, que é o nosso, temos depois o germânico e temos o anglo-saxónico. E dentro do modelo anglo-saxónico, o que acontece é que dentro do próprio Conselho de Administração existe uma comissão de auditoria, que é o tal Conselho Fiscal, que tem uns poderes híbridos, porque ao mesmo tempo é administração e ao mesmo tempo é fiscalização. E eles aí põem os tais administradores não executivos. Isso é o conceito do administrador não executivo. Mas é dentro... Não é propriamente, digamos, um órgão independente de supervisão. Não, eles fazem lá uma comissão de administração e depois tem um perito contabilista à parte, não é? Que será, então, quem faz a certificação das contas. Ou seja, neste modelo, a fiscalização política, a legalidade, ficava dentro da própria administração e a fiscalização das contas ficava à parte. É um modelo um bocadinho diferente. Também não sei se é tão mais vantajoso assim. Eu gosto desta nossa estrutura, desta estrutura que nós temos. Eu entendo o que o colega me diz, quando há o peso dos acionistas de referência, isto fica de facto complicado. Então, se calhar, para as nossas empresas funcionarem bem, quando há pressão dos acionistas, nós precisamos ter outras entidades que, no fundo, ponham as costas quentes, digamos assim, aos membros do Conselho Fiscal. E quem podem ser essas entidades? Eu, em primeira linha, estava a ver os reguladores. E estava a ver os reguladores a partir daquilo que nós temos na própria lei das instituições, lei de base das instituições financeiras, que é uma obrigação do perito contabilista que está no Conselho Fiscal de, se vir alguma irregularidade nas contas, ele não tem, aqui não se diz que ele tem que reportar à administração, ele tem de reportar imediatamente ao BNA. Pronto, portanto, há aqui uma entidade, se calhar nesta medida, vamos ver, fica o Conselho Fiscal mais escudado e com mais apoio para bem exercer as suas funções, porque tem uma entidade reguladora, não é? Que lhe dá aquele aporte, que lhe põe as costas quentes, assim dizer, vocês riram-se, vou usar novamente a expressão. Mas se calhar é um bocadinho isso, era tentar arranjar outras entidades que pudessem dar um maior conforto, digamos assim, às pessoas que estão no Conselho Fiscal. Mas não sei que mais entidades é que vocês estão a ver, só vejo aqui o regulador, não estou a ver quem é que poderia ser.
Ouvíamos a sessão de perguntas e respostas da 7ª edição do Quartas na Ordem, onde a nossa convidada, a doutora Sofia Vale, que é jurista e professora universitária da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e é também consultora no escritório MG Advogados. O tema foi o papel dos conselhos fiscais e da auditoria externa na promoção da boa governação corporativa das empresas. Fica o compromisso de, numa das próximas edições do Contas na Hora, trazermos a doutora Sofia Vale para aqui, no programa, voltar a abordar este tema, que é um tema muito atual e vale a pena termos aqui o detalhe, a aula, conforme a doutora Sofia Vale tem o prazer de dar sempre que é convidada do Contas na Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou o Contas na Hora, está no ar a edição número 57, em que abordamos agora na primeira parte os ecos da 7ª edição do Quartas na Ordem, em que o tema foi o papel dos conselhos fiscais e da auditoria externa na promoção da boa governação corporativa das empresas. Foi convidada para esta edição do Quartas na Ordem a jurista, professora e consultora doutora Sofia Vale. É o momento de intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alva. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. É a edição número 57. Ouvíamos na primeira parte os ecos da última edição do Quartas na Ordem e também dissemos que esta semana acontece a primeira edição do Quartas na Ordem na província da Huila, propriamente no Lubango, e o Dr. Álvaro Vigário vai lá estar como orador. Por hora, é tempo de irmos, tal como prometemos na última edição do Contas na Hora. Vamos para Moçambique, onde decorreu recentemente a primeira Conferência Internacional de Contabilidade e Auditoria, uma organização da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. Fizeram-se presentes delegados de 9 países, entre os quais se destacam Angola, Portugal, África do Sul, Botsuana, Cabo Verde, Zimbábue, Zâmbia e outros. A OCPCA esteve representada e o Contas na Hora também. Nas próximas edições vamos trazer-lhe sempre uma entrevista ou reportagem feita durante a conferência. Hoje trazemos-lhe a entrevista ao diretor do Colégio de Contabilistas de Moçambique, Dr. Benjamin Nanja, que, em representação do bastonário da Ordem dos Contabilistas de Moçambique, falou aos microfones de Contas na Hora. Vamos falar com o presidente do Colégio de Contabilistas Certificados de Moçambique, é o Dr. Benjamin Nanja. Muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora, que é o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Bom dia, Cristina. Bom dia, ouvintes da Contas na Hora. É um prazer para mim e para a Ordem dos Contabilistas e Certificados de Moçambique falar para os ouvintes desta rádio e, em primeiro lugar, elogiar esta iniciativa que, de certeza, vamos tentar imitar, que acredito que tem um impacto muito grande naquilo que é a divulgação da nossa profissão. Nós é que agradecemos por aceitar este convite e por convidarem a OCPCA a fazer parte deste Congresso Internacional. Dr. Benjamin, o primeiro tema é o desenvolvimento socioeconômico e o contributo da contabilidade e auditoria. Qual é, na verdade, o contributo da contabilidade para o desenvolvimento econômico de um país e, em particular, a experiência de Moçambique? Nós escolhemos este tema pensando naquilo que é o estágio da nossa economia e também acredito que é a situação similar de muitos países africanos que tiveram a oportunidade de participar da nossa conferência. A economia de um país
dependem em grande medida do investimento, e a contabilidade e a auditoria desempenham um papel fundamental na construção da confiança nos mercados e na garantia da confiança aos investidores na qualidade de relatórios financeiros e de toda a informação financeira que qualquer investidor precisa antes de decidir em colocar o seu capital num determinado país. Daí que a contabilidade e a auditoria desempenham um papel muito importante, e é importante também discutir este assunto para que os nossos contabilistas, nossos auditores entendam qual é a sua contribuição no desenvolvimento do país. Qual é o contributo da profissão para o Orçamento Geral do Estado e que desafios se colocam aos contabilistas e auditores no processo de desenvolvimento de uma economia? Pois é, eu não sei qual é a situação de Angola, mas a situação real de Moçambique é que o Orçamento Geral do Estado depende em grande medida dos impostos arrecadados, e quem faz a liquidação do imposto é o contabilista. Quem valida a informação financeira que está nos relatórios financeiros é o auditor. Quando temos um contabilista que produz informação fiável, que liquida o imposto devido com os princípios de ética e com todo o rigor técnico que é exigido, obviamente que o Estado irá arrecadar mais imposto e poderá usar este fundo para os seus planos de investimento. Esse que é o contributo da contabilidade e auditoria no Orçamento Geral do Estado. A fiscalidade é uma dessas principais áreas de intervenção dos contabilistas e auditores. Qual é a relação que existe aqui em Moçambique entre os contabilistas e o fisco? Anteriormente, a relação que existia era de antagonismo. Havia um conflito entre estas duas grandes profissões. No entanto, fizemos um trabalho muito grande de aproximação com a autoridade tributária. Hoje temos um memorando de entendimento assinado com a autoridade tributária. Assinaram um memorando de entendimento? Assinamos um memorando de entendimento, e no âmbito desse memorando existem vantagens muito significativas no relacionamento com o fisco. Inclusive, todas as formações que nós ministramos para os nossos membros, convidamos os funcionários da autoridade tributária para participar dela, e aproveitamos este momento para discutirmos a metodologia de trabalho, a forma de relacionamento entre o profissional e o agente fiscal e qualquer problema que emerge do dia a dia do trabalho. Então, a nossa relação ao nível do país é uma relação muito boa e quero acreditar que vai permanecer. Olha, nós temos que levar daqui uma cábula. Ainda bem que está a falar nisso, uma relação privilegiada com o fisco de Moçambique. Já não há aquele conflito que existia anteriormente. Já conseguimos ultrapassar. Pode haver um e o outro caso, mas quando são apresentados à ordem, rapidamente interagem com a direção ao mais alto nível e as questões são prontamente resolvidas. Muito bem. Angola tem entre os seus desafios as normas internacionais. Qual foi a experiência de Moçambique e que benefícios tem a economia de quem já aderiu às normas internacionais? O processo de implementação das normas internacionais de Moçambique foi longo, mas valeu a pena percorrer este processo. Hoje conseguimos perceber as grandes vantagens que estão relacionadas a isso, nomeadamente o facto de o país poder ter mais investimentos. As multinacionais já conseguem ter a sua contabilidade instalada aqui em Moçambique. O que acontecia antes é que as contabilidades eram feitas fora do país e isso poderia criar uma situação de redução de contabilistas moçambicanos a trabalharem nessas multinacionais. Hoje já temos quadros moçambicanos a trabalhar nas multinacionais porque eles já percebem as normas internacionais e também o próprio Estado
já tem a capacidade de olhar para o balanço de uma multinacional, mesmo quando está cotada na bolsa. Há muita vantagem em relação a isso. Também o país já é considerado como um potencial para a sua afiliação ao IFAC. Angola está a preparar-se para implementar o IVA em 2019. A OCPCA já formou quase 1/3 dos contabilistas membros e continua a formar para preparar os profissionais para esta nova realidade. O que acha da iniciativa, da formação e que recomendações e experiência eu gostava de partilhar com Angola? É muito bom o que a Angola está a fazer, por começar na formação, porque esta é a parte mais importante, a formação tanto dos contabilistas, mas acima de tudo tem que se apostar também na formação dos funcionários da autoridade tributária, que são eles que vão implementar o IVA. Para além da formação, o passo a seguir é apostar nos sistemas que vão gerir o IVA. Se recordar, a intervenção do Diretor Nacional do Imposto dizia que o erro que Moçambique cometeu foi de não investir nos sistemas. E tivemos muitos problemas naquilo que é o processo de reembolso do IVA. Porque nós tínhamos um sistema que centralizava tanto o IVA, que era declarado em vários pontos, o que poderia permitir a consolidação e a avaliação rápida para efeitos de reembolso. Nós não tínhamos esse sistema, levamos muito tempo. Agora é que a nossa autoridade tributária está a se organizar no sentido de centralizar a informação para facilitar os processos de reembolso. Então, a Angola está a seguir o caminho correto, formar as pessoas, depois tem que investir na infraestrutura para depois trazer o IVA, que vai poder ser implementado com o menor risco possível. Olha, estão aqui os dizeres de quem já lida com o IVA há muitos anos. Está aqui uma experiência muito boa a ser passada. Este programa é dos contabilistas, está muita gente. Tem até as pessoas que decidem se o IVA sai ou não sai a ouvir o programa, de certeza, e a ouvir essa contribuição, esta partilha do que aconteceu aqui em Moçambique. Claro, são pontos negativos que a partida Angola já vai em vantagem, porque já ouviu de todos que já implementaram os erros cometidos nas outras realidades. Para nós já não pode existir, é mesmo criar aqui condições para que tenhamos um IVA aceito a todos os níveis e sem grandes transtornos, conforme vocês enfrentaram inicialmente. Poderia, por favor, fazer um breve resumo sobre quando foi fundada a OCAN, quantos membros tem e principais atividades desenvolvidas a favor dos membros? A OCAN foi fundada em 2012 e conta neste momento com cerca de 4.500 membros, contabilistas e auditores. A nossa ordem congrega as profissões de contabilidade e auditoria. Temos cerca de 150 auditores certificados e o remanescente são contabilistas certificados. Temos vindo a promover mais a formação dos nossos membros. Apostamos muito na formação por uma razão lógica, é que nós herdamos os nossos membros que já estavam inscritos na Direção-Geral do Imposto. E a Direção-Geral do Imposto aceitava contabilistas médios e contabilistas com ensino superior, o que traz aqui um certo desnível em termos de preparo para o exercício da profissão. E porque nós não poderíamos estratificar estes profissionais que já estavam a exercer a profissão, aceitamos a todos e o nosso desafio era trazer todos ao mesmo nível. Como? Através das formações que a ordem definiu como prioridade número 1. A segunda prioridade foi a capacitação institucional. Qualquer instituição nova precisa de ter pilares fortes para poder crescer com sustentabilidade. Então, formamos o pessoal da Secretaria-Geral, que é o pessoal de apoio. Formamos as equipes que trabalham na área técnica. Formamos também as equipes que trabalham nas províncias, que interagem constantemente com os membros. Isto fizemos através de envolvimento com as outras ordens,
tivemos apoio da Ordem de Portugal, tivemos muito apoio da Ordem do Zimbábue, trouxeram as suas experiências e hoje podemos dizer que a nossa Ordem cresceu muito em pouco tempo. A outra aposta foi na qualidade. Decidimos criar a comissão que faz o controle de qualidade, porque você pode formar, mas quando não controla, é muito difícil aferir até que ponto o profissional está a exercer o seu trabalho com a devida qualidade. Então, criamos a comissão de qualidade e que está já a fazer o seu trabalho. E colocamos como uma meta para este mandato a nossa afiliação ao IFAC. E a afiliação ao IFAC exige certos requisitos. E estes requisitos, ao mesmo tempo, ajudam-nos a crescer como instituição. Ao querer alcançar a acreditação no IFAC, estamos ao mesmo tempo a melhorar aquilo que são os nossos níveis de funcionamento como órgão. Como benefício para os membros, falou aqui e muito bem quais são os benefícios. Para além da formação, assinamos um memorando de entendimento com uma empresa seguradora que irá providenciar o seguro profissional para os nossos membros. Temos a cédula profissional que, para além de servir como meio de identificação, é ao mesmo tempo um cartão débito. O membro pode usar o cartão para fazer pagamentos, pode linkar o cartão com a sua conta bancária. E com o cartão ele pode fazer o pagamento das suas cotas. Temos acordos com os bancos que permitem aos nossos membros acederem aos créditos com taxas de juros bonificados, facilidades para poderem abrir contas, facilidades para empréstimos de habitação. Procuramos ter memorandos de entendimento com muitas instituições no sentido de trazer grandes ganhos ao nosso membro. Ao exemplo, o acordo com a Primavera, os nossos membros têm um desconto de 50% na aquisição de pacote de contabilidade. Então, estas são as valias que o membro tem. Para além de ser um contabilista certificado, também tem benefícios. Tem esses benefícios extras. Então, é caso de dizer aqui, vale a pena ser membro OCAN. Sem dúvida, porque o membro, para aderir à ordem, precisa de ver as contrapartidas. Para além do seu reconhecimento, especialmente num país tão grande como o nosso, em que o sistema de controle ainda não é tão eficaz, hoje ainda temos muitos contabilistas que estão fora da ordem. E nós queremos trazer estes contabilistas para a ordem. E para tal, nós temos que criar condições, esses benefícios para trazer. Porque nós temos a certeza, Moçambique tem cerca de 70 mil empresas e os 4.500 inscritos, de certeza absoluta, não cobrem esta necessidade. Então, quer dizer que existem muitos contabilistas que não são membros. E nós temos que ir buscar esses contabilistas, trazê-los à ordem. Não basta a campanha que nós fazemos, é preciso haver sinais de benefícios para que eles possam bater à porta da ordem. Exatamente. Muito bem. Quando é a primeira conferência internacional de contabilidade e auditoria aqui em Moçambique. Que balanço faz e que desafios e perspectivas se colocam para o próximo ano? Que países participam desta atividade? O balanço que fazemos é positivo e, diria, superou as nossas expectativas. Nós contávamos com a participação de cerca de 700 pessoas e tivemos 800 pessoas. A sala estava completamente cheia. Os temas que nós escolhemos para a conferência foram, pela sua relevância, bem aprofundadas e saímos dali com recomendações muito importantes, especialmente para o nosso país, que precisa de seguir caminhos certos quando estamos neste boom de recursos naturais. É importante que tanto a autoridade tributária se prepare para lidar com este boom de recursos. Na parte de contabilidade e na parte das empresas, as empresas estão a investir nas tecnologias. Então, o nosso fisco também deve
aprimorar mais esses aspectos de tecnologia. O contabilista também deve mudar. Vimos que há uma mudança da abordagem decorrente da tecnologia. Quando falamos da inteligência artificial, colocou-se aí o perigo que a profissão pode ter decorrente da entrada massiva desta nova tecnologia. Então, o contabilista deve deixar de ser aquele que faz a relevação dos fatos patrimoniais para passar a ser um parceiro estratégico para os seus clientes. Deixar de ser só o contabilista do débito e o crédito. Eu vi isso o tempo todo ao longo desta conferência. Exatamente. Achei fantástico. Exatamente. O tempo todo os contabilistas devem deixar de ser débito e crédito. Isto só hoje já não vale. Exatamente. Aliás, houve alguém que se atreveu a dizer que o contabilista é quadrado. Temos que sair desta. Já não devemos ser vistos como aqueles quadrados que só querem ver o débito igual a crédito. Foram mais velhos a falarem nisso. Exatamente. Mais velhos, exatamente. Então, nós chegamos à conclusão de que valeu a pena sim, porque saímos dali com recomendações. Novos profissionais. Para profissionais e para o país. Temos a questão da contabilidade pública, que é um desafio para Moçambique. E a Ordem foi incumbida esta tarefa pelo governo de Moçambique para levar avante o processo de implementação das normas das IPs. O facto de termos trazido pessoas que já têm experiência e o facto de termos tido lá o Ministro das Finanças, o Secretário Permanente do Ministério das Finanças, a Direção de Contabilidade e Auditoria do Ministério das Finanças, acreditamos que saíram dali. A entidade tributária também, né? A autoridade tributária também estava lá, o Tribunal de Contas também estava lá. Acreditamos que conseguimos trazer estas pessoas para a melhor reflexão de quais são os caminhos que o país deve levar rumo à implementação das IPs. Relativamente aos países que estiveram envolvidos na conferência, obviamente Angola, Cabo Verde, Portugal, Zimbábue, Zâmbia, África do Sul, Namíbia, são esses países que estiveram a participar da nossa conferência. Dr. Benjamin Nanja, muito obrigada por esses minutos de conversa Contas na Hora, que é o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. O Dr. Benjamin é presidente do Colégio dos Contabilistas Certificados de Moçambique. Nós estamos em Moçambique a convite da Ordem de Moçambique para participar da Conferência Internacional de Contabilidade e Auditoria, onde tivemos a oportunidade de acompanhar a intervenção de vários preletores nacionais e internacionais. A equipa CPCA sai de Moçambique com outra visão com relação à profissão. Ouvimos vozes autorizadas, vozes experientes, ao darem o contributo a todos os profissionais, não só de Moçambique, mas todos os outros estrangeiros também, tal como nós. Por isso, mais uma vez, o nosso muito obrigada por este convite que Angola abraçou e estivemos aqui devidamente representados. Em nome do Conselho Diretivo da OCPCA, agradecemos à Ordem de Moçambique por este convite. Agradecemos nós pela vossa presença, por terem acolhido o nosso convite. Aliás, a nossa perspectiva e o nosso lema é que juntos podemos fazer a diferença. Razão pela qual nós convidamos sempre os irmãos de Angola, de Cabo Verde, de Portugal, para podermos trocar experiências, podermos crescer juntos. Somos novos, mas juntos podemos fazer a diferença. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Ouvíamos a entrevista do diretor do Colégio de Contabilidade de Moçambique, Dr. Benjamin Nanja, falando sobre a primeira Conferência Internacional de Contabilidade e Auditoria, uma organização da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. Participaram delegados de 9 países, entre os quais Angola, Portugal, Cabo Verde, África do Sul e Zâmbia.
Antes de terminar, gostávamos de recordar que a AGT esclarece no dia 3 de outubro os conceitos, procedimentos e funcionalidades que serão adotados no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes e no regime jurídico de submissão eletrónica, documentos essenciais para a implementação do IVA em Angola. O evento tem como público-alvo 2 clientes-chaves dos contabilistas, no caso as gráficas e as empresas produtoras de softwares de faturação. Caro contabilista, o Contas na Hora recomenda que acompanhe o seu cliente nesta atividade. E assim chegamos ao fim da edição número 57 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.